Acho que faz exatamente um ano desde que publiquei o vídeo sobre a primeira temporada e um dos meus primeiros, devo dizer. Sendo o mais assistido do canal, que só tenho a agradecer e acredito que a melhor forma de fazer isso é continuar com a segunda temporada. Já faz um tempo que ela foi lançada, mas sem problemas. Retomamos a história exatamente do ponto que a primeira terminou, com Rhaene e Taylor acreditando existir um lugar livre de kaijus, que seus pais estão vivos e agora precisando lidar com mais um problema recente. O garoto se tornou um kaiju, e sem querer avançar muito na história, ele é um híbrido. Isso é, parte kaiju, parte humano. O que é interessante, mas não realmente diz nada. Sabemos que ele fazia parte de um experimento que já foi tirado de um laboratório, mas qual o seu papel aqui para todo esse cenário? Mas mais importante ainda é de qual lado ele está. E não podemos esquecer daquelas figuras mascaradas que foi de fato a última imagem que tivemos no final da primeira temporada. Porque elas são de volta agora, tendo um interesse particular no garoto, colocando em seu peito uma espécie de carrapato kaiju, com a intenção de tê-lo em suas mãos mais tarde. Um carrapato kaiju, como o próprio nome diz, é um carrapato que apenas afeta kaijus. Ou seja, a parte híbrida do garoto, e nesse cenário a única pessoa que parece ser capaz de ajudá-los é Bunyip. Segundo Mei, um velho doido que expulsaram do acampamento deles e agora mora no meio de um vale rodeado por kaijus, salvando o Atlas Destroyer da iminente destruição e a morte de seus passageiros, acreditando ter domesticado eles e os criando como se fossem seus filhos. Mas a verdade é que apenas estavam interessados na comida que ele dava para eles, e sem comida são apenas monstros famintos, morrendo antes mesmo de poder dar um antídoto ao garoto, não tendo muita opção a não ser agora fugirem e esperarem pelo melhor, sendo esse melhor uma fenda entre as zonas altas que os kaijus não ousam entrar. Sendo esse o território das irmãs, que são basicamente bruxas e veneram os kaijus, mais especificamente os híbridos, e por isso querem um garoto. Acreditando que o garoto é uma espécie de messias que veio para dar início a um novo mundo. Momento em que Taylor, mesmo contra a vontade de sua irmã, entrega o garoto na esperança que consigam deixar que vão simplesmente embora sem maiores implicações ou riscos, pensando no que é melhor para ele, sua irmã e agora Mei. Ainda tendo dúvida que o garoto pudesse ser pacífico, amigável e alguém que pudessem confiar, quebrando a confiança que sua irmã tinha por ele, tudo isso por uma chance de conseguirem sair dali vivos, que deixou de ser, não acontece. Claramente a humanidade não é de forma nenhuma uma prioridade para esse Coven, sempre dispostas a recrutar novas irmãs, mas o mesmo não é verdade para os homens, sendo salvos pela última pessoa que cogitariam algo assim, Shane. Ainda querendo o Atlas Destroyer de volta e esperançoso que Mei mais uma vez se junte a ele em seu acampamento. Mas não temos tempo para isso, pelo menos não agora, porque uma das irmãs que estava sob o controle da alta sacerdotisa é ninguém menos que a mãe de Taylor e Rhaene. O que é ótimo, mas ela não é exatamente quem um dia chamaram de mãe, sendo esse de fato o momento da virada de Shane, e que de forma nenhuma era esse personagem asqueroso que deixou resíduos da nossa experiência dele na temporada passada. Shane se disponibilizou a entrar na mente de Brina e resgatá-la desse transe que foi colocada, revisitando memórias de seu passado todas contaminadas com a presença da alta sacerdotisa, com exceção de uma. O nascimento de Rhaene e o momento que Taylor se tornou o irmão mais velho, se prendendo a ela como a única coisa que ainda tinha. Mas Shane a convence que ela é muito mais que apenas uma memória. Com os dois fugindo de suas lembranças, Brina conseguindo retomar sua consciência, mas o mesmo não é verdade para Shane, que por falta de palavras, seu corpo perdeu completamente os sinais vitais. E é difícil dizer, mas tudo isso já estava pensado. Ele tinha planejado isso, ou pelo menos contava que poderia acontecer, deixando com Spider um dispositivo com todas as memórias da verdadeira família de Mei, que guardou todo esse tempo para algum dia devolver todas elas para a garota, não sendo esse monstro que externalizava. Enquanto isso, as irmãs iniciam um ritual na esperança de acordar o Messias que acreditam que o garoto representa, eliminando todo qualquer resquício de humanidade que ele tenha. Ou seja, as memórias de Rhaene, Taylor e Mei. Com toda essa operação despertando o Apex, o Jaeger híbrido. Metade máquina, metade kaiju, que já teve uma conexão com o garoto antes. E a situação agora é a seguinte. Taylor e Rhaene conseguiram encontrar com a sua mãe que até então tudo levava a crer que estava morta, aumentando a esperança do pai estar vivo também, e então serem de novo uma família. Mas não sem o garoto. Rhaene está convencida que não irá deixá-lo para trás, obviamente, criando um laço que posso estar enganado, mas não foi mostrado em tela. Talvez o fato de terem apenas um ao outro por um longo período de tempo foi o suficiente. Sendo Mei também a mais nova adição da família, que decide continuar a jornada com eles e ir atrás do garoto, mesmo estando aterrorizada. Para Mei, as irmãs não são estranhas, já as tendo encontrado antes e perdendo companheiros para elas, sabendo exatamente o perigo que representam, o que é algo a ser considerado, até porque Brina, apesar de ter recobrado a sua consciência, ainda luta contra a presença da sacerdotisa que quer controlá-la novamente. E acaba conseguindo, mas não a ponto de colocar tudo a perder. Ela e os filhos têm esse momento em que ela os encurrala em uma sala, os forçando a se jogarem e caírem direto para suas mortes. Mas logo volta ao controle quando machuca Taylor, algo que uma mãe jamais faria com seu filho. Mei pega o garoto e Brina fica para trás, segurando as irmãs e os cachorros kaijus, sendo atacada pelas costas e gravemente ferida.
finalizando aquilo que se propôs a fazer, não tendo agora muito que podem fazer por ela aqui. Além de garantir um final feliz, usando a derivação para isso, garantindo que seus últimos momentos sejam cheios de alegria, inundados por um cenário perfeito que está longe de acontecer, porque Brina agora, infelizmente, está morta. Com toda a preocupação agora sendo redirecionada ao garoto, que apesar de ter sido resgatado, o ritual estava quase terminando quando chegaram, com a dúvida sendo se ele seria ele mesmo quando acordasse ou não. Que devo admitir que é a segunda opção. Isso é até o momento que Apix aparece. Sua motivação também não é lutar contra o garoto, mas devolver todas as suas memórias que foram tiradas durante o ritual. Lembra que falei que eles tiveram uma conexão na temporada passada? E obviamente não foi tão fácil quanto Apix pensou, mas unindo suas forças acabam conseguindo atingir o objetivo, acalmando o garoto, não retornando à forma humana, mas compreendendo tudo o que está acontecendo. E Apix sofrendo o suficiente a ponto de não ter mais nada a oferecer ali. Seguindo todos junto com o garoto em direção à base de Sydney para finalmente saírem dessa realidade e cenário, podendo respirarem tranquilos pela primeira vez. Contudo, Kaijus continuam a aparecer a mano da sacerdotisa, sendo a sua arma secreta um Kaiju categoria 6, que acredito ser o maior que já tivemos até agora na série, estando perto do suficiente da base para conseguirem contato e serem bombardeados por uma série de mísseis. Já que não fazem ideia do que está acontecendo em campo, tendo a leitura de um Kaiju junto com o Jaeger, não tendo ideia que o garoto está do lado deles. Com o impacto, o garoto retorna à sua forma humana, Mei tenta protegê-lo da sacerdotisa, falha miseravelmente tendo ele mesmo que dar um fim a ela. Enquanto o Atlas Destroyer na mão de um Kaiju categoria 6 virou sucata, dando início a um momento surpreendentemente emocionante. Anteriormente, numa conversa entre Taylor e Law, a inteligência artificial do Atlas Destroyer, ela revela que seus últimos pilotos morreram por causa dela. Como primeira inteligência artificial emocional, demonstrou preocupação com a chance de sobrevivência de seus pilotos, se recusando a entrar em confronto, mas eles decidindo continuar assim mesmo, a desativando e indo para o modo manual, com ambos morrendo. E se sentindo culpada desde então, apesar de não ter sido efetivamente culpa dela. Mas uma situação que ela não está disposta a viver de novo com Hayley e Taylor, ativando a autodestruição do robô de batalha, dizendo a cada um deles suas últimas palavras. Hayley ter sido todo esse tempo o coração dessa jornada, enquanto Taylor, apesar de não acreditar e conseguir enxergar, ele cresceu muito desde o primeiro momento que colocou os pés no Atlas Destroyer, ejetando os dois, explodindo, levando junto com ela o Kaiju gigante. Uma despedida que não estava esperando, mas olhando agora era realmente a melhor chance que eles tinham. Chegando todos à base, encontrando o pai de Taylor e Hayley, exatamente como na memória que criaram para Brina momentos antes de sua morte. Com exceção que ela não tá lá, mas todos os outros estão. A destruição de Loa não foi em vão, que apesar de ser um sistema, ela acabou se tornando um personagem importante para a dinâmica da história e alívio cômico por diversas vezes. Um personagem importante, assim como todos os outros que não tiveram a chance que Taylor, Hayley, o garoto e Mei estão experienciando agora. Quanto à continuidade, eles não deixaram muito espaço para um gancho na história. Contudo, parece que uma terceira temporada estará chegando em 2023. Essa é só minha opinião e a gente se vê por aí.